Olá, bem-vindo à coluna Liberal Concursos. Eu sou Karina Jaques, professora especialista em concursos públicos, e eu trouxe aqui para falar do edital 8 e dos outros editais do CNU, o professor Celso Flecha, que é especialista em língua portuguesa e redação. Ele que já veio aqui nos dar a entrevista, a primeira entrevista dessa coluna foi ele que veio, e agora, né, ele vem aqui nos esclarecer sobre o tema língua portuguesa e redação no CNU, né? Aí, professor, eu agradeço a sua presença. Olá, Karina, obrigado. É uma honra estar aqui novamente com você, né? Como você sabe, a gente já tem uma carreira aí muito forte, né, na área de concurso, e estar aqui esclarecendo e orientando os nossos alunos é a melhor coisa que há, né? A gente gosta de fazer isso para vocês. Bora lá, bora falar de editais, né? Isso. Edital 8, né, o bloco 8, nível intermediário, trouxe cobrando expressamente no conteúdo programático língua portuguesa e redação. E nos outros editais não veio expressamente cobrando língua portuguesa e redação, mas vai vir discursivas, não é? Qual a sua opinião sobre isso, sobre essa distribuição? Fala um pouco para a gente. Olha, Karina, Belém já viveu, não sei se tu lembras, um TRT em que não veio matemática, raciocínio lógico, nem informática, nem língua portuguesa. Foi a Sebrasp que fez, foi para um TRT, e a redação também estava lá, certo? Tá. É lógico, né? A gente percebe dois problemas, Karina. Primeiro, o aluno que não vai ver língua portuguesa no programa, ele não vai querer estudar a gramática, porque ele vai dizer que não vai ser cobrado. O problema, Karina, é que uma vírgula mal colocada altera o sentido. Tá bom? Uma regência mal feita muda o sentido. Tá? Uma crase mal empregada muda o sentido. Um acento mal colocado muda o sentido. Então, é assim, o que a gente percebe, Karina, é que isso vai ser uma forma de confrontar o aluno, porque nós temos competências e habilidade, né? Competência, você sabe todas as regras gramaticais decoradas. Habilidade, você não consegue empregá-las. Você está me entendendo? Estou entendendo. Tá? Então, o que acontece, Karina? Já muitos borbulhos, né, sobre isso. Quando a Sebrasp resolveu, a Sesgran Rio, resolveu não colocar a redação, não é que ela não vai cobrar a língua portuguesa, ela vai cobrar na prática. É como se ela estivesse dizendo assim para ti, Karina, você ficou 20 anos da sua vida vendo as regras gramaticais, emprega para mim. Bora para mim. E é para testar também a autonomia do... Isso, perfeito. Porque, vamos lá, Karina, para uma pessoa desenvolver uma boa redação, ela precisa de um domínio de mundo, ela precisa de um domínio de vida muito forte. A gente sabe isso, né? Inclusive os temas usados a gente vai conversar, né? A Sesgran Rio, ela utiliza temas muito sociais. Então, o que acontece? Esse mundo que a pessoa tem, ela precisa ser colocada em um papel nas regras gramaticais. Certo? Então, é como se a Sesgran Rio estivesse dizendo para o nosso candidato assim, demonstre que você conhece a nossa língua, saiba empregá-la, saiba usar as regras. E as pessoas não estão olhando para esse lado. Porque eu acho que até é impossível você ter uma prova, a não ser que essa prova seja em inglês. Né? Porque para ser mas língua portuguesa... Foi o que eu acabei de dizer para ti. A Sesgran Rio, ela vai cobrar essa gramática na produção textual. Na produção textual. Vai. E pesada, de forma pesada. Não vai ser baixa. Não vai. Essa tua chamada eu vou usar para a segunda pergunta que eu tinha preparado para fazer. Nos blocos 1 a 7, vamos falar de 1 a 7, né, que não cobrou língua portuguesa, né, e redação especificamente, vai cobrar discursiva. Como são as discursivas da Sesgran Rio, como é que ela costuma cobrar, você já falou um pouquinho, e se você orienta os candidatos dos blocos 1 a 7 a procurar um profissional, um professor, para ele melhorar, treinar ou melhorar a sua produção de texto. Com certeza, Karina. Em todos os blocos vai ser necessário que o candidato treine. A prova discursiva, a prova de redação, ela é treino. E eu sempre brinco em sala de aula que existem dois alunos.
né? Aquele que diz que sabe escrever, que ele é o bonzão, que ele é maravilhoso. Mas se você é bonzão, se você é maravilhoso, mostre a um professor de redação, ele vai confirmar. Ele vai dizer, perfeito, essa nota é maravilhosa. Legal? Certo? Porque se você se acha um maioral e não entrega, é porque você tem medo de que o profissional diga na sua cara, não é. Não quer quebrar os seus antes. sonhos, verdade. Então, o que acontece? Se você não tem esse dom, se você tem medo disso, então também é bom, porque é para você ser orientado. Karina, redação é treino. Redação é treino. Não adianta você assistir vídeos e vídeos e vídeos da língua no YouTube e não treinar. Treino orientado. Orientado. Treino orientado, para saber se está treinando perfeito. certo. É como se eu chegasse e dissesse assim para você, Karina, olha, nesse teu primeiro texto, amiga, aconteceu isso, isso e isso, eu risquei todinho. Quando tu fores produzir o segundo, Karina, põe o primeiro bem aqui ao lado e fica olhando tudo que tu fizeste de errado aqui para tu não fazeres aqui. Quando eu te entregar o segundo, tu vais fazer isso aqui, Karina. Vê o que tu fizeste no primeiro, no segundo, pro terceiro e vai fazendo vai isso. Vai ver a sua evolução. Isso, perfeito. Tá? Então, pode ser que o aluno diga a si mesmo, mas ela não vai me cobrar uma redação tradicional. Não vai, a prova é discursiva, tá bom? Prova discursiva pode ser redação comum, a expositiva, aí pode ser também a argumentativa, assim como podem ser estudos de caso, que não é o padrão SESGRAN-RIO. O estudo de caso é o padrão SEBRASP. Né? Então, mas mesmo assim, se ele for pesquisar, por exemplo, nos sites direcionados, basta somente que ele coloque lá SESGRAN-RIO superior e ele vai ver os estilos de prova. E ele vai perceber que 90% é redação. Dissertação pura. Entendi. Então, a tendência dela é ser dissertação pura. Pode surpreender, mas... Pode ser surpreendida, sim. Com estudo de caso, sim. Uma redação dissertativa expositiva, bem técnica, sim. Mas o problema, Karina, é que se você prestar atenção nos módulos de nível superior, eles incluíram matérias do tipo política social, política de igualdade, direitos humanos. Direitos humanos. Eu acho que daí riquíssimo. Daí sairá o tema da redação. Riquíssimo. Aqueles eixos temáticos isso, ali, perfeito. você tem 1 milhão de possibilidades de textos. Né? De produção. Eu lembro, Karina, que quando a SESGRAN-RIO fez um concurso da Caixa Econômica, né, e na época a internet estava em voga, eu até acertei o tema, e o tema era: a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Olha, interessante. Bem interessante. Bem reflexivo, né? Que era a presença já da internet, afastando as pessoas do convívio social, ok? Só deixando as pessoas conviverem com o que estava distante. Né? E isso foi interessante. Aí você percebe hoje, Karina, desigualdade de gênero na administração pública. Não é verdade? Está lá na política de inclusão. Isso. Tá ok? Até as pessoas com PCD. Tá ok? Certo? Tá? O sistema de cotas. Certo? Tá ok? Tudo isso é tema que pode ser desenvolvido. Isso, né? E a gente percebe, por exemplo, que no último tema do Banco do Brasil, a SESGRAN-RIO trabalhou isso. Tá bom? Como receber uma pessoa com PCD no atendimento bancário. No atendimento bancário. Perfeito. Então, a redação está, a língua portuguesa está, isso. E o ideal é treinar orientado. Né? Né? E isso, Karina, eu sempre falo aos meus alunos, fale corretamente 24 horas, escreva corretamente 24 horas, que você vai produzir um texto maravilhoso. Isso. Legal? Concordo. Certo? Não é o fato de você aprender a saber todas as regras gramaticais e empregá-las de forma incorreta. Né? Não praticá-las, você esquece. A gente Isso. esquece. E hoje nós temos a pior inimiga do candidato, que é a rede social. Isso. A rede social, ela faz com que o aluno erre 24 horas ao dia. Escreva né, errado, né, e que não é errado para a rede. Se acha o maioral. Que não é errado para a rede social. Não verdade. Que eu fique corrigindo todo mundo, viu? Longe de mim, viu? Mas tá? Como o uso, por exemplo, do WhatsApp. Às vezes, quando eu vou mandar mensagem, eu mando mensagens longas e ponho a vírgula, eu dou uma olhada, reviso, porque, para mim, a mensagem não vai sair adequada, né? Às vezes a mensagem a gente não consegue transmitir, né, corretamente. Verdade. E aí isso é a mesma coisa se você for pensar a pessoa que vai escrever uma dissertação, a mensagem tem que ir adequada. E aquela coisa assim, Karina, a redação ela é aplicada na tua vida 24 horas. Imagina você dizendo a si mesmo, Flecha, eu não gosto de açaí.
já é uma tese. Aí eu vou te perguntar, Karina, por que de você não gostar de açaí? Aí tu vai dizer, Flecha, eu não gosto da cor e eu não consigo sentir o cheiro. Então você vai dizer assim, Flecha, embora o açaí seja uma alimentação presente no povo paraense, tá ok? Eu não gosto dela. Há paraenses que não apreciam aí você vai dizer, eu poderia destacar muitas coisas para isso, mas eu vou destacar contigo somente a aparência e o cheiro. Pronto. Aí já é a defesa de uma tese. Né? Legal? Não. Tudo pode virar uma redação. Mas tudo vira. Tudo Tem um simples pode... relacionamento. Isso. Tudo... Né? Já imagina você dizer para o seu namorado, ele dizendo para você, vamos sair, querendo você dizer, não vou. Ele vai dizer, por quê? Você diz, olha, tá ok, eu tenho que trabalhar e eu não recebi. Ele vai dizer, você diz, olha, sempre vivemos momentos juntos maravilhosos. Porém, no momento, não posso ser. Muitas coisas poderia te dizer para fazer isso. Vou afirmar apenas duas. Tenho que trabalhar e não tenho dinheiro. Pronto, custa. Ainda faz uma conclusão. Diante do que expus, é melhor ficarmos em casa. Resolvido. Né? Ainda põe um título, não vou. Vamos lá, vamos para a nossa próxima pergunta. Edital 8. Agora vamos para o edital que cobra expressamente língua portuguesa e redação. Como a Sesgran Rio costuma cobrar a língua portuguesa, certo? Vamos perguntar também a redação, mas você já adiantou. Como ela cobra essas duas disciplinas? Pensando num concurso no edital 8, que é para nível médio. Certo. Vamos lá, Karina. A gente tem a fama de julgar as nossas bancas assim. Gramatiqueira, contextualizada, não gramatiqueira. Né? Então, a gente olha a Sesgran Rio como gramatiqueira. O que é a gramatiqueira? Ela vai te cobrar regras gramaticais, só que dentro da contextualização. Tá me entendendo? E os temas e os assuntos de língua portuguesa, eles podem muito bem ser usados na redação. Por exemplo, paralelismo, que muita gente não tem noção do que seja, é você manter um padrão daquilo que você esteja falando, certo? Pontuação, eles usam muito. Regência, usam demais. Concordância, sim. E tudo temas que geram dúvidas. Isso, e são assuntos que podem geram ser dúvidas cobrados no dia a na dia. redação. E numa questão com alternativas, vai gerar mais dúvida ainda. Isso, perfeito. Então, o que a gente aconselha, Karina, que o aluno domine a parte de sintaxe. Tá? O que é a parte da sintaxe? Regências, nominal e verbal, concordâncias, nominal e verbal, crase, colocação pronominal, estrutura do período simples, estrutura do período composto, pontuação e colocação pronominal. Porque são assuntos que mais ela utiliza. Ela utiliza muito isso aí. Perfeito? Na parte de morfologia, é necessário o aluno dar uma lida em verbos, né, que eles usam muito, pronomes, que eles usam demais, principalmente pronomes relativos, o que, o qual, o quem, o onde, certo? E significações de palavras, que é a parte da semântica. Tá ok? Parte da semântica. Então, assim, para o aluno do nível 8, do bloco 8, Karina, ele vai juntar o útil ao agradável. Ele vai ter que estudar para a prova de língua portuguesa, né, e vai exercitar isso na redação. Para o pessoal dos outros blocos, eles, infelizmente, vão ter que ler a gramática sim. Eu não vou dizer que não é para eles estudarem gramática. Estudem regência, concordâncias, pontuação, os assuntos que podem ser utilizados dentro de uma produção de texto, Karina. Tá ok? Certo? Porque com toda certeza, conhecendo a Sesgran Rio, ela vai jogar um item muito forte na grade de correção de língua portuguesa, de norma culta. Tanto para bloco 8 quanto para os demais blocos. Com certeza. Entendi. E agora, para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero que você olhe para aquela câmera ali, para falar com aquela ali, para falar com os nossos alunos e dê suas orientações para quem está estudando, para quem vai se inscrever. Já está muitos inscritos já, né? A gente está na fase de inscrição. Né? Como dar orientação para ele ter uma prova excelente em português e uma prova com nota em redação no dia 5 de maio. Bom, vamos começar com a língua portuguesa, Karina. É necessário que o aluno estude a banca, né? Hoje, com os recursos que nós temos, ele pode ir a qualquer site e colocar lá, Sesgran Rio, médio.
e ele vai ver todas as provas. Aí ele vai fazer um apanhado para que ele possa verificar todos os assuntos mais utilizados e as formas. E ele direciona para aquilo. Por que, Karina, que eu estou te falando isso? Porque não adianta você dizer, Flecha, eu comprei um livro desta grossura de português, paguei quase R$500. A gente vai dizer, isso não cai, isso não cai, isso não cai, isso não cai, isso não cai. Aí o teu livro desta grossura vai ficar deste tamanho. Legal? Então, é necessário que o aluno já estude a banca. Ele já tem que estudar a banca. Então, parta das questões da prova, Seja Rio, para o conteúdo. Para o conteúdo. Aí ele vai dominar maravilhosamente bem. Né? E outro detalhe, que ele consiga, por exemplo, na parte de produção de texto, que ele consiga, Karina, produzir até chegar lá, no mínimo 2 redações por semana. É de bom tamanho. Eu acho de bom tamanho. Bom tamanho, que ele consiga resolver, assim, tudo que ele viu de errado nos primeiros textos, igual como nós fizemos agora, né, que ele vá produzindo. Porque até maio, a gente consegue afirmar para ti, Karina, que há como ele mudar de letra, porque existem exercícios para isso, há como ele mudar de fala, há como ele mudar de escrita, há como ele fazer o banco dele de dados, pesquisando os assuntos, né? Por exemplo, assistir a uma aula de um professor, por exemplo, de atualidades, né? E já ir anotando os temas. Tá me entendendo? Por exemplo, assistir a uma aula do profissional de política de igualdade racial, tá ok? Já ir anotando os dados, os artigos, né, ok? Certo, da Constituição que encaixam, para ele já poder fazer essa fundamentação. Então, o conselho que eu dou, Karina, é que o aluno, tá ok? Viva manhã, tarde, noite, Seja Gran Rio. Entendi, perfeito. Viva. E aí, depois ele vai viver o cargo que ele vai ser aprovado. Perfeito, né? Então, a gente tem que ter um treino agora duro, né, focado, para a gente ter a aprovação desse aluno no final. Com certeza, né? ainda mais que português é fácil. É. Muito fácil. Que ótimo, professor. A gente aqui da coluna agradece a sua presença. Eu que agradeço, com certeza. E a gente já sabe, você já sabe que você vai ser sempre convidado quando a gente precisar. Muito obrigado, muito obrigado. Das suas sábias orientações. E a gente vai encerrar essa entrevista pedindo para o senhor falar seu arroba, para o aluno que queira acessar o senhor, saber os cursos com certeza. que você trabalha. Você pode me seguir no Instagram, né? Não fiquem com medo, que eu não vou ficar corrigindo vocês. Você pode postar à vontade, o que você vai entender. Eu vou curtir, só vou comentar. Brincadeira, senhores, tá bom? Legal. prof.celsoflecha.dj. Tá ok no Instagram? Estou lá. Pode chamar, que a gente conversa, a gente orienta. Porque assim, Karina, a gente vê nas redes sociais que quanto mais você orienta, faz pequenas postagens, inclusive antes de ontem, né, eu fiz uma postagem sobre o pronome este e esse. Inclusive, eu fui escrever um texto, eu voltei lá, eu estava com dúvida, eu voltei na postagem e fui olhar de novo, tá certo. E assim, algumas pessoas foram lá no meu PV e olha, obrigado, que bom, faz outras postagens e a gente vai fazendo. A gente gosta disso. Com certeza. Às vezes eu acho que eu vou abrir no Instagram uma pasta, dicas de português do Flecha. É muito bom, porque né? Quando eu tiver em dúvida, eu vou lá. Então, podem seguir à vontade, nós vamos estar lá para orientar. Finalizo dizendo a vocês o seguinte: redação é treino, língua portuguesa é treino. Não adianta você ver as regras gramaticais em sala de aula e não conseguir colocá-las em prática. Ok, professor, muito obrigada. Eu que agradeço, Karina. E a gente encerra essa entrevista. Eu espero você na próxima segunda-feira com mais uma entrevista na nossa coluna Liberal Concursos. Obrigada.